A paz, irmãos, bom dia. Você também da live, muito bom dia. Vamos começar orando já. Vamos lá? Pai Todo-Poderoso, obrigado por mais um dia de vida. Muito obrigado pelas nossas vidas. Muito obrigado por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido, Pai. Obrigado por estarmos aqui, pela liberdade que nós temos de estar aqui, Pai. Reunidos por amor ao Teu nome para aprender mais da Tua palavra, para sermos um pouco mais sábios a respeito da Tua natureza, a respeito da Tua palavra. Pai, conduza essa aula conforme a Tua vontade, que Teu Espírito fale através de mim, que Teu Espírito seja o verdadeiro professor dessa aula, que eu venha aprender, que todos que estejam aqui venham aprender também, que nós possamos sair daqui menos ignorantes a respeito da Tua palavra, a respeito de quem o Senhor é e de que o Senhor espera para nós. Pai, conduza, Pai, sinta-se à vontade em nosso meio, Espírito Santo, direciona, guia, esteja à frente de cada palavra, de cada gesto, de cada ação, que tudo que for acontecer, que tudo que for falado, que tudo que for realizar aqui, Deus Todo-Poderoso, seja para a honra e glória do Teu santo, eterno e poderoso nome, que o Teu nome cresça através dessa EBD, através do culto que virá a seguir, e que todos nós possamos diminuir diante da Tua glória, diante da Tua presença. Manifesta a Tua presença, o Teu poder aqui nesse lugar, Espírito Santo. É o que nós pedimos e Te agradecemos por tudo, pelas nossas vidas, pelo ar que nós respiramos, por estarmos aqui reunidos por amor ao Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Todo mundo pegou aí? Papelzinho aí? Hoje é a continuação da aula de dízimos e ofertas, mas para não ficar uma coisa meio, uns entendem, outros não entendem, eu vou começar do zero, como o pastor Nathanael pediu, porque com certeza algumas pessoas que estão aqui hoje não vieram no dia que eu dei a primeira parte da aula. Então vamos lá. A mordomia dos dízimos e ofertas. Texto áureo, Malaquias 3:10. Vamos lá, trazei todos. Tem painel hoje? Cadê a pastora Alessandra? Tem painel? Ah, maneiro. Vamos lá. Trazei todos os dízimos à casa de tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Já expliquei sobre esse versículo, não vou me estender nele, porque senão vai exigir boa parte do nosso tempo. Vamos seguir. Verdade prática, a entrega do dízimo e das ofertas é uma bênção e um privilégio para quem é grato e fiel a Deus. Leitura bíblica em classe, Malaquias 3, do 7 ao 12. Volta um pouquinho, isso, vamos lá. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. 12 e último, todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui Deus falando com o povo de Israel, falando o que vai acontecer se eles derem o dízimo corretamente, e o que também vai acontecer se eles não derem o dízimo. Ação e consequência. Vamos lá, vamos seguir em frente. Já vamos logo para a introdução. Nesta lição estudaremos sobre os dízimos e ofertas na obra de Deus. Veremos que, de um lado, os dízimos e ofertas pertencem a Deus e devem ser-lhe entregues com amor, alegria e fidelidade. Por outro, a liderança eclesiástica, os líderes da igreja, a liderança eclesiástica deve aplicar os recursos de forma correta, fiel e transparente.
Assim, a mordomia desses recursos deve ser executada com base nos princípios da Bíblia Sagrada. Vamos lá, as fontes de recursos da igreja local, dízimos e ofertas. Aqui tem uma coisa já que eu queria comentar a respeito, porque tem muita gente que diz, se fluir é de Deus, se não fluir não é de Deus. Se nós tivermos o dízimo suficiente para fazer determinada coisa, é de Deus. Se nós não tivermos, não é de Deus. Não, não é bem assim. Muitas vezes é de Deus, mas a gente também não faz a nossa parte. A igreja não é ensinada, não é educada com relação a dízimos e ofertas. Então ela acaba não entendendo, e quando não se não entende, o que acontece? Fracassa. A questão aqui é a pessoa saber verdadeiramente o porquê dela estar dando um dízimo, o porquê dela estar ofertando alguma coisa para a igreja. Então pode sim ser de Deus, pode perfeitamente ser de Deus e não dá certo. Tem muitas coisas, às vezes Deus tem planos para... É igual muita gente falava antigamente, mas é totalmente errado. Não, quem tem promessa não morre. É negativo. Negativo. Tem muita gente que morre cheia de promessa de Deus. Tem muita gente que morre sem cumprir 1/3 daquilo que Deus queria que ela cumprisse. Claro, gente, tem morte que... Vai me perdoar, mas... Não sei, parece que chegou o momento da pessoa. Teve um cara que morreu, o cara estava passando pela linha vermelha uma vez... O cara morreu estava com um carro a 80, 70 por hora, o cara morreu de bala perdida. Cara, qual a probabilidade? Você está na linha vermelha a uma certa velocidade e a bala ir ao teu encontro, sei lá, um tiro na cabeça ou algo do tipo. É mínima, sejamos sinceros. Nesse caso, não sei. Para mim, parece que chegou o momento dele. Parece, eu não estou afirmando isso. Mas agora tem outros casos onde as pessoas forçam uma determinada situação, onde ela foi alertada pelo próprio Deus, onde coisas aconteceram e mesmo assim ela ignorou. E diante do fato de ela ter ignorado, aconteceram coisas que não eram para acontecer. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês? Que há sim um lado humano nessa brincadeira. Há uma reação da nossa parte, porque Deus ele já fez tudo o que tinha que ser feito. Aliás, não é que tinha que ser feito. Se Ele não enviasse Jesus para morrer por mim e por você, Ele ainda seria Deus, seria totalmente misericordioso, totalmente amoroso, totalmente gracioso, mas pelo amor, pela misericórdia, pela graça, Ele fez o que fez. Agora cabe a nós o quê? Respondermos. Isso eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes. Tudo que nós fazemos na igreja precisa ser uma resposta ao que Deus já fez. O estar na igreja é uma resposta de gratidão ao que Deus fez por mim e por você. Cantar aqui não é... Você não vem no culto para receber, você vai no culto para dar. Você vem no culto, vir ao culto e fazer tudo que você faz aqui, cantar, adorar, né? Vamos falar adorar, mas tudo envolve a adoração. Os cânticos, as palavras exaltando o nome do Senhor, enfim, tudo que você vem e faz aqui é uma resposta, porque você entendeu verdadeiramente o que Ele fez primeiro por você. Com relação a dízimos e ofertas, é a mesma coisa. E a igreja precisa ser ensinada quanto a isso. Porque se ela não for ensinada, ela vai ser ignorante. Sendo ignorante, ela não vai fazer aquilo que tem que ser feito. Ela não vai fazer corretamente. Então, sim, pode ser de Deus. Sim, Deus pode ter colocado, de repente, algo no coração dos pastores, pode ter falado com ele, ou falou com algum líder com relação a alguma coisa. E sim, pode dar errado. Porque por ignorância da igreja... Porque às vezes por má vontade da liderança em ensinar, em educar a igreja com relação à oferta, com relação à adoração, porque também ofertar é um ato de amor, é um ato de adoração, a coisa pode não fluir como ela deveria fluir. Que fique bem claro então, existe um lado humano, nós lemos aqui agora, abre de novo para mim, por favor, em Malaquias, que nós estávamos a 3, deixa eu ver qual, é o 7. Malaquias 3:7. Foi até o tema da minha última pregação. Olha o que ele fala aqui, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. É um Deus recíproco. É um Deus que Ele já fez, mas agora Ele quer que você faça também. Ele quer que você cumpra o seu lado, entre aspas, do contrato. Nosso Deus, Ele não honra preguiçoso. Entenda isso.
Ele não honra a má vontade. Ele é, sim, gracioso, misericordioso, amoroso, mas existe uma parte humana que precisa ser feita, a fim de que os planos dele se cumpram na nossa vida. Caso contrário, meu amigo, eu tenho promessa, é isso aqui, meu chamado é isso, não vou morrer porque não cumpriu o meu chamado, sei lá o quê. Então tá, vai pensando assim, desse jeito. Vamos lá, a igreja local tem como fonte legítima de recursos os dízimos e as ofertas. Sem eles, muitos trabalhos ficariam inviabilizados. O fundamento para essa legitimidade está no Antigo Testamento, no Novo e ao longo da história da igreja. Não se trata, portanto, de uma prática que começou por imposição de uma pessoa, ou de grupo, ou de denominação, mas pela necessidade natural da obra do Senhor. Isso é incrível. Jesus, ele utilizava meios naturais, físicos, para o quê? Para explicar o sobrenatural. Ele poderia muito bem fazer alguma coisa, revelar o sobrenatural para eles, de uma forma sobrenatural, de fato. Mas não, ele pegava mesmo dos recursos naturais. As parábolas eram isso. As histórias que ele contava para fins didáticos tinham esse propósito de pegar algo da tradição dos judeus, de pegar algo da cultura deles para explicar. Ele pegava aquilo que era perecível para explicar o imperecível. Ele pegava aquilo que era temporário para explicar o eterno. Ele pegava, o reino de Deus é como uma mulher que perde isso e aquilo. O reino de Deus é como um terreno, é como um tesouro num terreno. O reino de Deus é como uma árvore, é isso e aquilo. Ele sempre pegava meios materiais para explicar a eternidade. Que princípio isso me diz? Isso me faz acreditar que, na verdade, ele se utiliza das coisas materiais para glorificar o nome dele, a fim de que as coisas não materiais e espirituais se desenvolvam. Isso é um princípio claro. Ele vai se utilizar mesmo do dinheiro que nós utilizamos aqui para comprar coisas, a fim de que a gente compre agora com outro propósito. Ele pode, sim, fazer brotar dinheiro do nada daqui? Ele pode, mas normalmente não é isso que acontece. Normalmente o que ele faz é se utilizando de meios materiais, meios simples. Isso também é uma forma da igreja, entenda o seguinte, isso também é uma forma da igreja ser igreja. Ele quer que eu dependa de você, ele quer que você dependa de mim. Caso contrário, por que Deus não falava com todo mundo? Por que ele falava muitas vezes com um profeta ou outro? Claro, aquele profeta ele tinha uma vida diferenciada, de busca, de adoração, é fato. Muita gente fala de Elias, por exemplo, mas olha como era a vida de Elias. Elias cresceu no deserto buscando o Senhor, meu amigo. Aí, diante disso, diante da busca intensa dele, teve uma resposta da parte de Deus: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós. Isso é óbvio. Mas agora, por que ele não falava diretamente com todo mundo? Porque Deus ele queria isso mesmo, ele queria promover a união horizontal. Imagina que se todo mundo que está aqui na igreja agora nesse momento, imagina se todo mundo ouvisse a voz de Deus audível, de forma audível. Cara, não ia precisar ter uma relação, eu não ia precisar me relacionar com o Juan, eu não ia precisar me relacionar com a Emily, com o Cesário, ou com mais ninguém aqui. Ia ficar um relacionamento restrito a homem, Deus. Acabou. E não é isso que Deus quer. É na unidade da igreja, de uns com os outros, que ele se manifesta. Então, sim, é necessário haver Obrigado, tia Jaque. É necessário haver uma relação horizontal, para que ele se manifeste de uma forma plena e total aqui no nosso meio. Caso contrário, vai ser algo individual, vai ser algo do homem para com Deus apenas. E Deus, ele utiliza pessoas, gente. Eu estou esperando Deus falar comigo. Às vezes Deus utilizou uma pessoa para falar contigo, do nada, a respeito de um determinado assunto, mas você está mistificando a voz de Deus. Não, ele se utiliza de meio simples. Ele utiliza fulano, ciclano, para um determinado fim. Vamos lá, o cuidado com recursos externos. Com base na Bíblia, os recursos financeiros da igreja evangélica jamais devem ser provenientes de governos ou de órgãos públicos, ou de organismos financeiros. Nossa missão é divina, que Deus guarde a igreja local de envolvimento com práticas ilícitas e abomináveis aos olhos de Deus. Aqui é bem claro, né? Quem estudou um pouquinho a história da igreja, vai ver que nunca deu certo igreja e Estado. Tinha muita gente que era a favor, não, igreja, Estado, não. Porque o que acontece? Não é o objetivo da igreja cuidar bem de pessoas.
Entendam, não é o objetivo da igreja fazer com que a nação prospere. A nação prosperar por conta do evangelho é uma consequência. Mas o fim, o objetivo final da igreja é propagar o evangelho, pregar as boas novas, manifestar a vontade de Deus nessa terra. A igreja, Jesus foi. Quem agora representa ele aqui nessa terra? Hein? Exatamente. Por meio do Espírito Santo, como foi quem falou, Carlos, né? Por meio do Espírito Santo. Mas que o Espírito Santo capacita a gente a ser igreja de fato. Mas agora é a igreja que é representante de Cristo. Ele foi, mas quando a gente falou, eu estou indo, mas eu vou deixar essa missão com vocês. Quando vocês tiverem poder do céu, aí vocês vão ter a capacidade de fazer tudo aquilo que eu fiz enquanto estava com vocês aí em carne e osso. Mas agora a igreja é representante. E o papel dela é dar continuidade ao que o Cristo começou enquanto ele estava aqui. Pregar as boas novas. Não é fazer a nação do Brasil, dos Estados Unidos, do Japão, disso, aquilo, uma nação próspera. Sim, quando você vê os avivamentos rolando em vários lugares, quando você estuda sobre o avivamento, você vê que com o avivamento, com a manifestação da presença de Deus, veio sim a prosperidade. Se você pega no país de Gales, por exemplo, quando a coisa estourou lá, cara, foi mais de um ano sem uma ocorrência policial. Você consegue imaginar isso? Um país, mais de um ano sem uma ocorrência policial, você quer? Quando você vai em outros lugares, cara, a violência, quando Deus se manifesta, a violência diminui consideravelmente. Tudo diminui, desigualdade social, tudo. Mas isso é uma consequência. Ele não manifestou o poder dele, a presença dele, só para diminuir a violência. Ele manifestou a presença dele só para diminuir a fome ou algo do tipo. Mas para que o evangelho, sempre quando teve um avivamento, teve também o quê? Missões. O evangelho ser propagado através do poder de Deus. Essa é a missão da igreja. Que fique bem claro. Então, por isso que não é conveniente a mistura igreja e Estado, porque são objetivos diferentes. O Estado tem como objetivo o quê? O cuidado para com o país, cuidado para com os seus, enquanto a igreja não tem esse objetivo. Se o objetivo da igreja se limitasse a cuidado para com pessoas, os apóstolos não morreriam como eles morreram. Vários missionários ao longo de suas vidas não... Gente, tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Só para vocês entenderem, não quero desvirtuar o assunto, mas para vocês entenderem como isso é forte. Teve um caso que fiquei sabendo já uma vez, de um cara que estava, agora esqueci o nome dos missionários, ele foi com a esposa dele e com mais algumas pessoas pregar numa tribo de índios extremamente selvagens. Não sei se foi nos Estados Unidos, agora não lembro bem. Eles foram capturados por esses índios. Índios selvagens, não tinham senso de cidadania nem nada do tipo. Aí nisso, a tribo estuprou a mulher do missionário na frente dele. Olha isso. Eles pegaram todo mundo, estupraram a mulher dele na frente dele. Pesado, né? E, cara, o que aconteceu depois? A mulher dele morreu, mas não morreu por conta disso, se eu não me engano, morreu por conta de outra coisa. Mas depois de alguns anos, ele estava batizando aquele cara que estuprou a mulher dele. Ele estava batizando um dos que estavam à frente do estupro coletivo da mulher dele. Eu te falo, cara, como que Deus deixou isso acontecer com alguém que estava vindo lá glorificar o nome dele? Será que se aquilo ali não acontecesse, o nome dele seria glorificado? Eu não estou falando que isso precisa acontecer para que o nome dele seja glorificado, mas estou querendo dizer que a vontade de Deus muitas vezes é feita de uma forma que a gente não entende e que muitas vezes vai nos tirar da zona de conforto. É pesado demais isso que eu estou falando para vocês aqui. E assim como se eu falar para vocês aqui, especificando claramente como que os apóstolos morreram, como que os pais da igreja morreram lá atrás, escalpelados. Se você vê que é uma escalpelação, você não vai acreditar, tirar a pele da pessoa. É coisa bizarra, mas o nome de Deus foi glorificado e por conta disso, o evangelho chegou a mim e você hoje aqui. Talvez se não fosse pela coragem dessas pessoas malucas pelo evangelho, cara, nós estaremos com passagem certa já para o inferno hoje. Mas pela coragem, pela força deles, eles não ligaram, nem mesmo em meio à morte, em morte terrível, morte como nós nunca imaginamos. O pastor Braga estava compartilhando no Facebook uma vez, lá em Cuba, quando o comunismo tomou conta do local.
uma das primeiras coisas que eles passaram a fazer, fechar as igrejas e matar os pastores. Os pastores eram fuzilados na frente de todo mundo. Ou eles negavam a Cristo, ou eles morriam na frente de todo mundo fuzilados. E um dos casos, eles pegaram o pastor e sua esposa, seus 2 ou 3 filhos mais ou menos. Colocaram a esposa e os filhos no paredão. Falaram para ele, ó, e aí? Ou você nega, ou eles vão morrer agora. E foram matando um por um, e ele não negou. E aí? Aí eu falo para vocês, fala para mim, isso trouxe conforto a eles? O que isso provocou nele? Cara, indignação, com certeza, naquele momento ali. Mas ele não negou e morreu. E hoje, com toda certeza, eles estão num lugar muito melhor que nós estamos aqui. Mas, o que eu estou falando? A igreja não tem como objetivo, no final de tudo. A igreja, muitas vezes, ela vai te tirar da zona de conforto. Ela vai te trazer um desconforto absurdo que vai levar até mesmo uma morte. Mas por quê? Em prol de quê? Em prol da glória de Deus. Em prol da propagação do Evangelho. Quando eu falei aqui, quando eu estava dando o devocional, não importa, não interessa sentimento para algumas pessoas aqui, um dos devocionais, eu até coloquei um trechinho do livro que a Larissa leu, que é, qual o nome, amor? Não, quarta dimensão? A do pastor sul-coreano, que era pastor da maior igreja do mundo. É quarta dimensão, né? E numa dessas histórias ele conta que quando houve a divisão da Coreia do Sul com a Coreia do Norte, eles faziam isso. Aí nos devocionais eu coloquei uma dessas histórias que a Larissa me passou. Que quando houve essa divisão Coreia do Sul e Coreia do Norte, o comunismo também tomou conta da Coreia do Norte. E aconteceu na Coreia do Norte a mesma coisa que eu acabei de falar para vocês aqui, que aconteceu lá em Cuba. Assim que a coisa estourou lá, eles fecharam as igrejas e começaram a matar os pastores. E muitas crianças e esposas eram enterradas. E para os pastores mesmos verem e para fazer com que isso, eles negassem o Evangelho. Só que, como eu estou falando, eles não negaram, porque eles sabiam que eles criam. Aí, e mais uma vez, eu uso mais um exemplo para mostrar para vocês, que muitas vezes o Evangelho vai tirar vocês da zona de conforto. O Evangelho não tem como objetivo o bem-estar humano. Ele tem como objetivo a propagação do Evangelho. E o mais interessante é que muitas daquelas pessoas, quando viram os pastores não negando até a morte, se converteram depois. Eles viram aquela fé absurda, aquilo mexeu com eles, e diante daquilo que eles viram, daquilo que eles presenciaram, eles mudaram. E eles se converteram verdadeiramente. Será que se os pastores negassem, se converteriam? Essa é a questão. Vamos lá. Outras fontes de recursos. Se a igreja local tiver um centro social de amparo às pessoas vulneráveis, não há impedimento para que o poder público envie recursos para tal ação social. Entretanto, é necessário cumprir as prescrições legais para que não haja possibilidade de qualquer aparência do mal. Outro assim, a igreja jamais deve lançar mão de bingos, rifas e outros jogos de azar para aumentar suas receitas. Isso é pecado, desagrada a Deus. Aqui ele está falando o seguinte, se a igreja, a partir do momento que a igreja também não se limita, não é questão de não se limitar, mas ela também ter projetos sociais, aí vale a pena alguns recursos estatais para esses projetos sociais. Mas quando eu falo não se limitar, é claro que ela vai se utilizar desses projetos sociais para quê? Para pregar o Evangelho para essas pessoas. Tudo com o objetivo, tudo para a glória de Deus, como eu falei com vocês. Não é só chegar aí, eu e Larissa hoje em dia nós estamos muito mais ligados nessa história de perceber as coisas. Antigamente, a pessoa vinha pedir dinheiro, vinha pedir de comida, a gente ia lá, dava comida e não orava pela pessoa, ia embora. Hoje em dia nós estamos muito mais ligados nisso e Deus tem honrado, Deus tem enviado pessoas. Quando a gente foi para Cabo Frio na última semana, aconteceu um caso desse com a gente de novo, tem acontecido constantemente. O cara estava lá em frente à loja americana pedindo dinheiro, isso e aquilo. Na verdade, ele queria que a gente comprasse uns amendoins para ele, para que ele vendesse. A gente comprou, a nossa ideia era orar por ele na volta. Mas ele não estava mais lá quando a gente voltou. Aí já tinha um outro rapaz que também vendia coisas com ele na rua e falou, não, pode deixar aí, que daqui a pouco ele volta e pega. Aí a gente, não, mas a gente queria falar com ele. Ele falou, não, pode deixar aí, tá tranquilo. Aí acabou que aquele rapaz também era vendedor de rua. Aí depois a gente deixou ali e foi embora. Depois eu fiquei até falando com ela, a gente ficou conversando um com o outro. Pô, a gente podia orar por aquele dali também, né? A gente deu um olho, a gente não orou e tal.
A gente ficou com aquilo na cabeça, a gente saiu para comer, aquilo ficou martelando. Aí, de repente, quem aparece lá onde nós estávamos, pedindo comida também? Os dois rapazes. O que recebeu o alimento lá, o amendoim, e o outro que não estava naquele momento. E aí a gente orou por eles, a gente evangelizou eles, eram dois rapazes desviados. Aí, só o fato de a gente ter começado a falar alguma coisa com eles, de dar uma atenção para eles, já fez com que eles começassem a chorar. Aí, nisso, a gente começou a falar, a gente não parou. Aí demorou. Mas o que eu estou querendo dizer com isso aqui? Sempre com um propósito. A igreja é a mesma coisa. Se tiver projeto social, se tiver uma determinada coisa, é um propósito. O evangelho precisa ser pregado, precisa ser propagado através dessa ação social. Através desse... Nada é para o bem-estar humano. Sempre para o bem-estar espiritual, para uma eternidade. Vamos lá. A base bíblica para os dízimos e as ofertas. Aqui a gente vai começar a entrar agora, né? Aqui a coisa vai começar a ficar... Vamos falar polêmica. Que, sinceramente, isso aqui para mim não tem polêmica nenhuma. Mas aqui é o seguinte, eles dão alguns versículos do Antigo Testamento que para mim não vai lá muito, né? Esse próprio versículo de Malaquias aí, o devorador. Ai, meu Deus, o devorador vai te pegar se você não der o dízimo. Não teria nem mais pessoas aqui na igreja se o devorador devorasse a galera que não desse dízimo. Tem até líder que não dá, imagina... Não teria, enfim, né? A igreja teria sido devorada já de fato. Vamos lá. Os dízimos no Antigo Testamento. Muitos acusam de legalismos que observam a disciplina do dízimo e das ofertas. Entretanto, veremos que a origem do dízimo é anterior à lei e que o que legitima é o sentimento de gratidão do fiel ao seu Criador. Gente, gravem isso. O que legitima o dízimo é o sentimento de gratidão. Entenda isso. Eu vou parar aqui, que eu quero mostrar alguma coisa para vocês. É isso que eu quero que vocês entendam. Fariseus. Pega os fariseus na época, que eles foram repreendidos por Jesus. Jesus não apenas os repreendeu, como chamou de raça de víboras. Jesus foi duro com eles. Eu falo para vocês, eles davam dízimo? Hein? Hã? O pessoal está cheio de vergonha. Os fariseus davam ou não davam o dízimo, gente? Fala, Cesário. Davam? E aí, mãe? Eles davam, mãe? Ih, cara. Mãe, você é professora da EBD, mãe. Dava, tia Jaque. Gente, os fariseus eram, religiosamente falando, eles eram impecáveis. Meu amigo, eles sabiam a Bíblia mais que todos nós juntos aqui. Agora que eu falei é fácil, né? É isso aí, é molezinha, né? Isso aí, será o quê? Não, é verdade. Tranquilo, né? Os caras eram impecáveis, os caras cumpriam com tudo que estava na lei. Só que o coração deles não estava em nada daquilo. Painel, por favor. Isaías 1. Põe na versão NVI, fica mais bonitinho. Põe. NVI. Eu quero mostrar para vocês como que Deus recebe o dízimo daquelas pessoas que dão só para não serem devoradas pelo devorador. Ou aquelas pessoas que dão esperando algo em troca. Por isso que eu Everton, isso é coisa minha, tá? Como diz o pastor Natanael, o evangelho segundo Everton. Isso não é... Eu sou totalmente contra, totalmente mesmo, a pessoa falar de dízimos e ofertas e ficar dando um testemunho do que Deus fez na vida dela porque ela deu o dízimo. Eu sou contra. Por quê? Porque isso estimula. Escuta o que eu vou falar. Isso gera cristãos idólatras. Quando você faz isso, é gerado idolatria no coração das pessoas. Aí você fala, Everton, o que isso tem a ver com idolatria? Cara, idolatria é quando você faz algo em benefício próprio. Mas na verdade você está fazendo não porque como gesto de amor a Deus, você está fazendo porque você quer se beneficiar. Você lembra que eu dei o exemplo para vocês, que antigamente, painel, Isaías 1, painel, NVI, NVI.
O que acontece? Eu falei para vocês que antigamente existiam deuses de tudo que é coisa. Deuses da fertilidade, Deus da prosperidade, Deus do amor, Deus disso, Deus daquilo. Quando o cara queria prosperar, quando ele queria terras mais férteis, o que ele fazia para o Deus da fertilidade? Fertilidade, eu não falo fertilidade com questão sexual, eu falo fertilidade questão mesmo de terra fértil. O que ele fazia para o Deus da fertilidade? Ele sacrificava. Mas eu te pergunto, qual era o objetivo final do sacrifício dele? Era honrar o Deus da fertilidade? Ele fazia sacrifícios em amor ao Deus da fertilidade? Não. Ele fazia em amor a si mesmo, ele estava se idolatrando. Aquele sacrifício era para ele mesmo. Porque o Deus da fertilidade ia ouvir ele, claro que não ia ouvir coisa nenhuma, né? Mas está viajando aqui. Na cabeça dele, o Deus da fertilidade ouviria ele, se agradaria do sacrifício, e por conta do agrado, o que ele faria? Ele faria com que a terra dele fosse fértil. Na verdade, era para ele ter os recursos, era para ele ter a prosperidade, era para ele ter benefícios por conta dos recursos. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês, não era por causa do Deus, era para ele sacrificava na verdade para ele mesmo, ele queria se beneficiar daquilo, ele não fazia aquilo em amor. Deixa eu falar um negócio para vocês podem dar o dízimo, o maior dízimo que vocês deram na vida de vocês, a maior oferta, e amanhã vocês serem mandados embora do trabalho. E aí? Aí tem gente que vai falar, não, Deus não recebeu minha oferta. Não, cara, às vezes ele recebeu, e muito. O nosso problema é que a gente limita a relação com Deus a um bem-estar humano, como se Deus tivesse a obrigação de te abençoar, porque, nossa, você foi generoso, você deu um dízimo, você deu 10ª parte do que você tem para Ele. Pelo amor de Deus, cara, você limitar um gesto de amor a isso é idolatria, você está se idolatrando, você está apenas pensando em si mesmo, você está pensando naquilo que você pode obter por conta daquilo. Quando se prega, falando de mim, tá? Eu não estou falando mal de quem faz isso, nem nada do tipo, mas quando se prega sobre uma devolução, sobre uma troca, sobre uma consequência daquilo, você já vai dar com o coração na consequência, você já vai dar com o coração esperando algo. Estão compreendendo o que eu estou querendo dizer? Com isso, são gerados o quê? Cristãos idólatras, cristãos que não dão por amor, cristãos que não dão por aquilo que Jesus fez, faz e ainda vai fazer por ele, cristãos que dão esperando algo em troca. Cara, isso é tenso. Olha o que está em Isaías 1. Cadê, gente? Não, mas é ali. Cadê? Painel. Obrigado. Passa por 2, por favor. Vai passando que eu não sei qual é o versículo certo, tá? Passa por 3. Passa por 4. Acho que é aqui, hein? Passa por 5. Passa por 6. Outros não. Passa por 7. Vamos lá, vossa terra está assolada, vossa cidade consumida, a terra se acha. Passa por 8. Vamos lá, a gente vai encontrar, calma. 19? Não, é o 19? Se for 19, a gente vai passar aqui a eternidade. Vai para o 19, por favor, vai para o 19. Ia passar um por um aqui. Não, esse aqui não, mãe. Poxa, mãe. Pô, mãe, fala sério. Volta pro 18, volta pro 18. Volta pro 18. Eu tô falando do bagulho de não esperar algo em troca, minha mãe me dá esse versículo. Calma aí, 20, mano. Tá chegando perto, 17. 16. 15. Tá chegando, gente, calma, paciência. 14. Meu Deus. Me ajuda, Senhor. 14, vamos. Isso, agora tá chegando. 13, agora é sério. 13. Já tá ali, 12. Deixa eu ver o 12, rapidinho. Tá, 13. Vamos lá. Olha o que ele fala aqui. Não continueis a trazer. Olha só. Olha o que Deus fala para o povo de Israel.
Deixa eu contextualizar vocês. Era uma época onde o povo de Israel cumpria com todos os protocolos religiosos. Eles cumpriam com todas as festas, eles davam os dízimos, eles respeitavam os sacrifícios, eles faziam tudo. Mas olha que Deus fala para eles: não continueis. Eu pedi o NVI, hein, painel? Você está rateando, hein, painel? Não, em nome de Jesus, deixa assim. Deixa assim. Não, pode deixar. Não, é real, ó. É a Almeida revisada. Tá bom. Meu Deus. Aê! Vamos lá. Olha o que Deus fala para o povo de Israel cumprir com todo o protocolo religioso. Parem de trazer ofertas inúteis. Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante, ou seja, eu sinto nojo do incenso de vocês. Luas novas, que são festas, luas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar suas assembleias, suas reuniões cheias de iniquidade. 14. Olha o que Deus está falando. Um povo que era dizimista, um povo que sacrificava. Suas festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. 15. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. 16. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal. 17. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão. Lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Ótimo. O que Deus está falando aqui com o povo de Israel? Era um povo dizimista, mais uma vez falando. Mas o coração deles não estava em nada daquilo. Eles faziam tudo direitinho. Eles cumpriam com tudo, com absolutamente tudo. Mas o coração deles não estava de acordo com aquilo que eles faziam. Deus não recebe. Essa é a verdade. Às vezes o cara está dizimando há 50 anos, mas não perdoa o irmãozinho do lado. Filho, para de dizimar. Sério, para de gastar teu dinheiro, cara. Pega o teu dinheiro e vai gastar com outra coisa, vai curtir alguma outra coisa aí. Eu estou falando sério. Ninguém? Agora todo mundo? Amém, igreja? A questão é essa. Deus, olha, cara, eu tento passar isso de diversas formas. Às vezes eu me sinto meio burro, não sei. Que eu não consigo, ou alguém não, a pessoa fica me olhando meio assim, ou não. O dízimo, ele é uma olha, escutem, o dízimo é uma externalização daquilo que já está dentro de você. Ele é uma confirmação de quem você é. O teu coração está voltado para o Senhor. Logo, tudo na tua vida estará voltado para o Senhor. E quando se fala em dinheiro, cara, escuta o que eu estou te falando. Dinheiro revela a essência da pessoa. Revela o substrato do ser dela. O que significa isso, substrato? A essência mais profunda. Revela de fato quem você é e o que você dá importância. Cara, eu amo a minha esposa e o Christian. Logo, o que eu vou fazer com relação a eles? Vou gastar com eles. É uma consequência. Vocês estão entendendo que é uma consequência? Eu dei 10% do Christian. Filho, você vai ter 10%. Acabou a comida, pai. 10%. Tudo que eu tinha que fazer por você, eu já fiz. Meus 10% estão aí. Já cumpri o meu papel. Calma aí, teu amor se limita a 10%? Eu não estou falando que você não tem que dar dízimo, gente, pelo amor de Deus. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: você tem que dar tudo. E quando eu falo tudo, não é apenas dinheiro, eu falo tempo. Eu falo dons e talentos dedicados ao Senhor. Tudo. Tudo. Tem gente que dá o 10% e parece que bateu o ponto, cumpriu o protocolo. Já fez tudo que tinha que ser feito e acabou. Não tem mais nenhuma obrigação perante Deus. Cara, entendam, em nome de Jesus isso. Se eu falo o que eu amo, se eu me preocupo, logo eu vou gastar com isso. Everton, poxa, mas eu... Aí também já vem o outro lado que eu quero que vocês entendam. Everton, mas sempre quando eu dou, cara, eu dou com aquele pesar. Ótimo. Dá assim mesmo. É um treinamento. Você vai treinar, você vai se treinar a dar. É o tipo de coisa que você não... Quem aqui tenta ter uma vida de oração? Não levanta a mão.
Por favor, não levante a mão, para não ter constrangimento nem nada do tipo. Mas vocês já tentaram orar por mais de 1 hora no dia? Vocês já tentaram orar por 2, 3 horas no dia? Cara, é difícil pra caramba. Já tentaram ter uma vida de oração constante? É muito difícil. Isso quer dizer que você não ama a Deus? Não, não é isso. Isso quer dizer que a tua carne, a tua vontade, muitas vezes, é aquilo que você sente prazer, está voltada para outras coisas. Porque você, mesmo reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador, mesmo tendo o Espírito Santo em si, você ainda continua revestido de carne e osso. Você ainda continua revestido de uma natureza caída, que quer os seus próprios, que tem as suas próprias vontades, que anseia pelos seus próprios desejos. Muitas vezes você tem que disciplinar, na marra, a tua carne não vai querer nunca, mas o teu ser. Você tem que se disciplinar a dar, você tem que se disciplinar a orar, você tem que se disciplinar a vir à igreja, a buscar ao Senhor. Quantas vezes eu já cansei de estar aqui não querendo estar aqui? Quantas vezes eu já cansei de orar não querendo orar? Aliás, na maioria das vezes eu não quero orar, não vou mentir para vocês. Na maioria. E o cara que fala, o cara chega aqui, não, que isso, meu irmão? Eu quero orar todo dia. Pô, cara, espiritualzão você. Pô, parabéns, meu amigo, me passa um pouquinho dessa unção aí. Mentira. Eu falo para vocês, é mentira. É claro que, tipo assim, quando você está numa vibe muito forte ali com Deus, é claro, que fique bem claro, quando você está numa intimidade, quando a presença de Deus se manifesta ali no teu quarto, quando você está orando, cara, aí você quer ir embora mesmo. Mas é todo dia que você está assim? Meu irmão, tem um dia que você orou por 5 horas seguidas, do outro dia tu não quer nada mais. Quando eu voltei, eu até falando isso com a pastora, quando eu voltei do retiro espiritual com jovens, cara, foi uma benção, foi maravilhoso. Nós de fato nos retiramos, sem celular, ficamos lá buscando o Senhor, foi maravilhoso. Meu irmão, na semana seguinte, me bateu um desânimo que você não tem nem ideia. Uma parada que eu não queria nem encostar aqui na igreja. Eu estava falando com a pastora. E cara, isso é normal. Aí tem gente que fala, isso é investida do capeta. Pode ser. Você ora e repreende. Mas às vezes não é. Às vezes é da pessoa, é da carne. Cara, você, meu amigo, você não vai repreender a carne não, meu amigo. A carne tem que se... Não. Carne, o que Paulo fala? Mortificar a carne. Tirar da carne tudo aquilo que alimenta ela. Às vezes... tu vai orar, mãe, mas tu vai ter que subjugar ela. Não tem jeito. Para de falar besteira, mãe. Enfim. Tô brincando, mas eu te amo. A questão é... Tô brincando, gente, calma, é brincadeira, tá? O que eu tô querendo dizer é o seguinte, gente. Tem muita gente que mistifica. Por que eu tô falando isso para vocês? Já passando... O dízimo e a oferta estão inclusos nisso. Tem muita gente que mistifica tudo na igreja. Tudo. O cara acha que se ele não tiver com vontade... É porque Deus está falando para ele que não é para fazer. O cara acha que se ele estiver assim assado, não é para fazer. Não, gente. Faça com vontade, faça sem vontade. Dê a tua oferta querendo, dê a tua oferta não querendo. Que por mais que você dê em amor, às vezes você não vai querer. E se eu falar para vocês que a Larissa, quando graças a Deus o Cristo não faz mais isso, acordar de madrugada. Mas... tem uma época que nós acordávamos quase todo dia 3h30 da madruga. A gente ama ele, ama, mas a gente queria acordar essa hora? Não. Mas a gente sabia que tinha que fazer isso. Vocês estão me entendendo? A gente fazia sem vontade, porque a gente ama ele. Acabou, não tem mais essa. A galera hoje em dia, é por isso que hoje em dia se tem pessoas fracas, cristãos fracos, porque o pessoal está acostumado a fazer tudo aquilo que quer somente. A geração do meu pai e da minha mãe, mesmo assim, eles passaram por dificuldades, por problemas, mas isso moldou eles. Pessoas que, em sua grande maioria, pessoas que têm hoje em dia mais de 45 anos, tiveram, assim, passaram por necessidades básicas muito grandes em sua infância. Só que hoje em dia a gente vive numa era da facilidade. Hoje em dia, qualquer pobre tem smartphone, quase todo mundo tem carro, coisa mais fácil do mundo ter carro, o cara parcela em 150 vezes e acaba tendo. E... hoje em dia se tem um conforto que não tinha antigamente. Por conta disso, as pessoas estão mimadas, mal acostumadas, elas não têm mais força para fazer nada, não têm mais força para seguir além, estão imaturas, porque uma das coisas que define maturidade é isso, é você fazer porque você sabe que tem que ser feito, não porque você quer que seja feito.
A minha diferença para o Christian é essa, cara. Eu vou trabalhar todo dia, não querendo, porque eu sei que é importante e que eu preciso fazer. Agora, o meu filho, pequenininho daquele jeito ali, tu acha que ele vai fazer alguma coisa que ele não quer? Não. Ele só vai fazer aquilo que ele quer, porque ele não entende ainda a importância da disciplina. Ele não entende ainda a importância do fazer sem vontade. Por relação a dízimo, é a mesma coisa. A tua carteira não vai sair daí do teu bolso magicamente, guiada pelo Espírito Santo, vai ser aberta aqui na frente do gasofilácio, vai tirar uma notinha de 5 e bum, botar aqui. Você tem que pegar e fazer isso. Você precisa se educar espiritualmente também, claro, com a ajuda do Espírito Santo. Ele nos capacita a ser aquilo que nós nunca conseguiríamos ser sozinhos. Com a ajuda dele, com a graça de Deus, a gente consegue ir além. Só que, meu amigo, tem que ter esforço da tua parte. Tem que lutar por isso. É na marra, é no esforço. Não adianta, não tem jeito. Os grandes homens se destacaram por isso, pela renúncia. Renunciar à sua própria vontade. Jonathan Edwards, quando orava, ele orava ao Senhor: olha, Senhor, me faça ser o mais santo que um ser humano consegue ser. Não sei como, não sei qual é o limite da santidade, mas eu quero que o Senhor me capacite a ser da forma mais santa. O Senhor capacitava ele, mas conforme ele se entregava mais, ele tinha mais de Deus. Conforme ele abria a mão das suas vontades, ele tinha mais de Deus. E sabe qual é o mais legal disso tudo? Isso te possibilita chegar a um certo nível que você não vai ter mais vontade. A vontade de Deus vai ser a sua vontade. Às vezes você está cheio de vontade porque falta Deus na tua vida. Falta o Espírito Santo. Aí você quer seguir o Evangelho, mas ao mesmo tempo também quer seguir a tua vontade. Aí, às vezes você faz aquilo que muita gente quer fazer. Você tenta adequar o Evangelho à tua vontade. E aí no final das contas dá ruim. No final de tudo não vai dar certo. Porque a vontade humana é contrária à vontade de Deus. Mas para você chegar nesse nível de você não ter mais vontade, para você chegar no nível onde você acaba se confundindo com Deus, você não sabe mais se é Deus falando contigo ou se é você que quer aquilo, é muita busca, é muita renúncia. Para você chegar naquele ponto de sentir aquela alegria que está além de qualquer circunstância humana, aquela paz que excede todo entendimento, você tem que ir atrás, você tem que buscar ao Senhor. Vamos lá. Vamos seguir em frente. Não, sobre isso, que eu falei falei sobre os israelitas, lá em Isaías 1, também tem uma passagem interessante, Mateus 6, por favor, Mateus 6, verso 16, sobre a intenção do coração ao se dar o dízimo. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. 17. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto. 18. Para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vem em secreto. E seu pai que vem em secreto o recompensará. O que Jesus está falando ali? Quando você tiver a intenção correta, aí sim, Deus vai te recompensar. Agora, esperando algo em troca, eu não quero nem falar aqui de fazer para os outros verem o que você está fazendo. Eu não quero entrar nesse mérito aqui. A questão aqui é você fazer de uma forma correta. Você fazer de todo o teu coração. Que aí, como está escrito ali, ó, e seu pai, que vem em secreto, que vê o teu coração, o recompensará. É aquela coisa de fazer, mesmo quando você não tem condição de fazer, como eu falei aqui na aula passada. Você não tem dinheiro, mas você queria tanto dar, cara, que se você quisesse dar, se você tivesse, você daria. Deus já recebe. Deus recebe como se tivesse dado, que Ele vê o teu coração. Entenda isso. Você não tem nada, mas está no teu coração dar. E Deus sabe que se você tivesse, você com toda certeza daria. Ele recebe. Agora, a intenção, gente, é o coração. Evangelho, tudo é coração. Tudo é o que vem de dentro. Mas é aquilo, o coração precisa ser moldado e trabalhado, como a gente já falou aqui da questão da disciplina. Vamos lá, vamos seguir em frente aqui.
Meu Deus, já são 9h52. Acho que de novo eu não vou chegar na metade da aula. Vai ter que ter mais uma aula para isso. Vamos lá. Os dízimos no Antigo Testamento. Ah, não, já li isso aqui. 1.1, que é esse aí, é o 2, 1.1. Origem do dízimo. De acordo com a Bíblia, a entrega do dízimo, que significa a 10ª parte, teve origem no sentimento sincero do patriarca Abraão. Como gratidão a favor de Deus, ele deu o dízimo de tudo ao sacerdote Melquisedeque. Melquisedeque aqui era uma representação de Jesus, para quem não sabe. Assim, é patente que, para além do valor material do dízimo, o gesto de generosidade é significativo. Quando o dízimo tornou-se lei, a gratidão, que é subjetiva, estava no espírito da lei. O povo de Israel devia ser grato ao Criador. Cara, é isso que o pessoal, eles não entendiam na época. Por que Davi era um cara que vivia segundo a graça na época da lei? Porque o coração de Davi estava na lei. E era isso que Jesus queria. Quando Jesus veio, ele veio para esclarecer as leis para aqueles que não tinham entendido. Vocês não entenderam nada. Como se Jesus estivesse falando, eu não quero que vocês cumpram a lei, eu quero que vocês queiram cumprir a lei. Entende a diferença? Eu quero que o coração de vocês estejam na lei. Não é aquela questão tipo assim, não adulterarás. O cara de fato nunca consumou o ato em si, ele nunca adulterou, mas ele vive cheio de vontade de adulterar o tempo todo. Passa a mulher, ele olha, isso e aquilo, mas não estou adulterando. Está lá na lei, não adulterarás, não estou adulterando. Não é isso, cara, você não entendeu o propósito, você não entendeu o sentido. O que Deus quer, o que Deus queria naquela época é que o caráter deles, o coração deles fosse transformado pela lei. Não é só você deixar de fazer, é você querer deixar de fazer. O Paulo Júnior falou uma coisa que eu achei muito interessante antes, que está falando sobre o cristão e o mundo. Aí ele está falando o seguinte, que muitas pessoas falam, você é cristão, eu sou cristão. A galera tem uma visão errada de cristianismo, tipo, eu virei cristão, o que o jovem tem, desculpa o linguajar, mas o que o jovem acredita aí fora que é ser cristão? Não vou transar mais, não vou beber, não vou sair, não vou fazer isso, vou aquilo, ou seja, um aglomerado de não vou, não posso. Cara, isso não é cristianismo. Cristianismo é eu não quero. Não é eu não posso. O cara vê, vou virar crente? Não vou mais fazer isso, não vou fazer mais aquilo? Não é isso, meu amigo. É você estar numa relação com Deus de intimidade tão grande que o caráter dele começa a se misturar com o teu caráter, a personalidade dele começa a se misturar com a tua personalidade. E aí o gosto dele vai passar a ser o seu gosto. A forma como ele falar. Quando Pedro, Atos, quando Pedro começou a pregar, quase 3.000 pessoas se converteram na primeira pregação, depois 5.000. O que o pessoal falava? Esse cara andou com Jesus mesmo. Olha como ele está falando. Está falando igualzinho a ele. Está falando igualzinho o cara que foi crucificado um tempo atrás. Porque Pedro andava com Cristo. Então a fala de Cristo começou a se confundir com a fala de Pedro. Quando o Espírito Santo veio sobre Pedro, sobre os apóstolos, aí de fato, meu amigo, o gosto deles foi moldado. O gosto deles foram transformados. Vamos lá. O dízimo é do Senhor, 1.2. Nesse sentido, quando entregamos o dízimo, não restituímos nada a Deus, nem fazemos barganha com Ele, pois como percebeu o rei Davi, tudo vem de Ti, e da Tua mão to damos. O dízimo é do Senhor, tudo é do Senhor. Ele é dono de todo o ouro, de toda a prata, tudo é dele. Os seus dons, os seus talentos são dele. Tudo que você tem é dele. Então, tudo que você faz, quando você entende isso, você faz de coração, porque você entendeu que tudo é dele, você entendeu a graça maravilhosa dele que te salvou, que te tirou do império das trevas e te transportou para o maravilhoso reino da luz. Quando você entende isso, tudo que você passa a fazer passa a ser uma oferta de gratidão ao Senhor. Toda a tua vida, a forma como você anda, a forma como você fala, a forma como você se porta, a forma como você se relaciona, tudo passa a ser um culto ao Senhor. Não separem nada nas suas vidas. Tem muita gente que separa determinadas coisas. O Manso, eu estava conversando uma vez com o Manso e estava falando isso, que no trabalho, esse exemplo é muito bom, cara. Quando ele trabalhava de vendedor,
Aí tinha um vendedor trambiqueiro lá no trabalho dele e era cristão, cara. Aí, quando o cara descobriu que ele é cristão, eles começaram a conversar e tudo mais. Acho que foi o Manso, foi você, né, Manso? Foi falar com o rapaz a respeito de algumas coisas que ele falava pros clientes. Aí o Manso, mas como assim, cara? Tu é cristão, tá mentindo para eles na hora da venda e tudo mais. E, resumindo, ele falou pro Manso, olha, cara, lá fora, na igreja, eu sou crente. Aqui, sou vendedor. Olha, aqui o que está querendo dizer? Aqui eu vou utilizar as armas que eu tenho para chegar no meu objetivo, para vender. Pô, show de bola, cara. Cara, por favor, você tem que cultuar o Senhor através do seu trabalho também. Na época, tinha uma história que foi contada no livro, agora eu não lembro qual. O pessoal sabia que a cadeira tinha sido comprada, isso tem muito tempo atrás. O pessoal sabia que a cadeira tinha sido comprada de crente pela forma como a cadeira tinha sido feita. Olha que doideira. As cadeiras eram feitas sem uma determinada parte, cadeiras desconfortáveis. Só que os crentes se reuniram e começaram a fazer uma cadeira melhor, mais confortável, com mais encosto, com mais robusta. E eles começaram a glorificar a Deus através do ótimo trabalho deles. E o pessoal, quando comprava uma cadeira, quando a cadeira ia parar nas mãos deles, sabiam, foi um crente que fez essa cadeira. Porque eles sabem que a cadeira é uma cadeira diferente, mais confortável, mais robusta. É dessa forma que eles precisam ver a gente em nossos trabalhos. Cara, esse cara é crente, olha como ele trabalha, e se dedica. Não, falando de tal, não, ele vai fazer, ele vai entregar. Porque ele é temente ao Senhor. E ele honra o Senhor através do trabalho dele. Agora, cara, tem crente aí que é mais, o cara que alopra mais no trabalho do que ímpio, o cara que avacalha, o cara que faz isso, o cara que faz, que realmente há uma divisão na vida espiritual do cara, nisso aqui eu sou crente, pô, naquilo dali, nem tanto, não existe isso, gente, tudo na tua vida tem que ser um culto ao Senhor, entendam isso, e o processo de santificação vai ficar, entre aspas, mais fácil, porque você vai entender que ser santo é ser santo em qualquer ocasião, em qualquer circunstância, em qualquer lugar, em meio a qualquer pessoa. Isso é um dos motivos também que a Bíblia fala de não se assentar na roda dos escarnecedores, porque digamos que ela não colabora para a tua natureza, ela não colabora para a tua santidade. Você, quando está sentado na roda dos escarnecedores, você vai sentir vontade de conversar besteira que os caras estão conversando. Você vai sentir vontade de fazer coisas que os caras estão falando lá, essa é a real. Que, querendo ou não, nós somos influenciados pelo nosso meio. Nós somos influenciados por aqueles que andam com a gente. Não estou falando que você não tem que ter amigo não cristão, não é isso. Mas agora, com quem andar lado a lado e onde ir, aí, meu amigo, é uma escolha. O dízimo no Novo Testamento. A Bíblia mostra que os fariseus eram rigorosos quanto à entrega dos dízimos. Esse entendimento está presente nas palavras de Jesus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais os dízimos da hortelã, do endro e do cominho. Entretanto, ao mesmo tempo, ele declarou: desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Aqui, o que o Senhor denuncia é o legalismo e a hipocrisia dos fariseus, e não a entrega do dízimo mesmo. Vejamos dois propósitos de dízimo hoje. Aqui, cara, tem um probleminha para mim. Aqui, eles pegam esse trecho, olha o que ele fala aqui: fazer essas coisas e não omitir aquelas. O que Jesus está falando? Sim, fazer essas coisas, o dízimo. Não, fazer essas coisas, desculpa. Ter misericórdia, ter fé, mas sem omitir aquelas. O que são aquelas aqui nesse trecho? Dízimo. Mas aqui é Jesus falando com os judeus. Porque, assim, no Novo Testamento, tirando essa parte, que era Jesus falando especificamente com os judeus, não tem nenhuma outra parte que fale de entrega de dízimo. Everton, é pecado dar dízimo então? É errado? Não, claro que não. Você faz o teu acordo com Jesus, com Deus, o teu relacionamento é ímpar. Tem gente que fala, Senhor, é isso, aquilo, a pessoa vai se relacionando, não é errado. Agora, é complicado, porque falar sobre dízimo e pregar como se fosse um mandamento claro, bíblico, porque, como eu falei para vocês, querendo ou não, isso acaba estimulando, de certa forma, o legalismo. A pessoa que deu e acha que já fez o que tinha que ser feito. Vocês estão me entendendo? Ela deu,
Ela já deu o dízimo e ela acha que não tem mais, entre aspas, tá? No Evangelho nada é obrigação, mas muito entre aspas. Ela deu, mas ela acha que não tem mais nenhuma obrigação com relação à oferta. Ela não acha que não tem mais nenhuma obrigação com relação aos afazeres na igreja, com relação à propagação do Evangelho. Não, dízimo é uma das partes. E para quem ama, como eu já falei aqui, para quem ama, para quem tem um coração nisso, dízimo é muito pouco. Para quem tem um coração nisso, dízimo não é nada. Você vai querer colaborar de outras formas, de uma maneira mais intensa. Porque, Everton, como tu sabe que aqui Jesus falando com os judeus e não com os discípulos, e não com a igreja? Cara, pega o contexto. Quando Jesus, por exemplo, fala com o sacerdote não, desculpa, quando ele fala com aquele rapaz, se não me engano, fica nesse mesmo capítulo ainda aqui, que ele fala com um rapaz que ele curou da lepra. O que ele fala depois? Vá e apresente-se ao sacerdote, para que você cumpra toda a lei de Moisés. Você precisa fazer isso hoje? Se Jesus te curar de alguma coisa, você precisa se apresentar ao sacerdote? Você precisa sacrificar ou fazer isso, aquilo? Não. Nós temos que pegar o contexto de toda a situação para que não seja pregado determinadas coisas que não estão de acordo com a palavra, ou de acordo com aquilo que Jesus queria dizer naquele momento. Mas, veja bem, mesmo diante disso, eu não estou falando contra o dízimo. Eu estou falando o seguinte: não considere um dízimo o final de tudo. Ele é apenas o meio. Ele é apenas uma das formas de você agradecer ao que o Senhor fez e faz por você. Precisa ser uma oferta de amor ao sacrifício de Jesus, que foi através do sacrifício dele que nós já chegamos ao Pai. Que se não fosse pelo sacrifício dele, todos nós, sem exceção, já estaríamos condenados. Todos, 100% dos casos. Então, quando você entende isso verdadeiramente, quando essa verdade está impregnada no teu coração, cara, você não consegue ser indiferente. Você não consegue mais ser indiferente quanto à sua forma de falar. Você não consegue ser indiferente quanto à sua forma de viver. Você não consegue ser indiferente nas suas finanças. Você não... É um filho, gente. Quando o filho vem, ele muda tudo. Ele vem, ele muda tudo. Tudo. Evangelho é a mesma coisa. Quando você entende, quando as palavras, quando elas deixam de ser palavras, quando as palavras da Bíblia, quando elas deixam de ser meras palavras, e quando elas entram no seu coração verdadeiramente, aí, meu amigo, tudo muda. É por isso que às vezes você vê muito crente que está aqui há 50 mil anos, mas nunca mudou. Nunca. Porque, na verdade, as palavras não entraram no coração deles ainda. Ele não sofreu aquele processo de novo nascimento. Ele continua aqui, mas continua totalmente indiferente. Ele até tem um temor pelo Senhor. Ele até tem um respeito profundo pela pessoa de Jesus Cristo. Mas ele nunca foi mudado verdadeiramente de dentro para fora. Porque isso aqui nunca entrou nele. Porque o caráter dele não foi moldado pela palavra de Deus ainda. Que quando se é, gente, não adianta. Você não consegue mais ser indiferente. Você não consegue mais ver de qualquer forma. Aí vamos lá. 2.1. O dízimo é necessário para manter o ministério em tempo integral. Como já falei aqui, isso aqui é um local como qualquer outro, gente. Vamos deixar de mistificar. Isso aqui paga conta de luz, paga aluguel. Então, é necessário dinheiro. Não tem jeito. Dinheiro. Pecúnia. Dinheiro vivo. Se não tiver isso, não adianta. No Antigo Testamento, o dízimo servia para a manutenção dos sacerdotes e levitas. O princípio do sustento do ministério integral permanece no Novo Testamento. Assim, aos ministros do Evangelho que se dedicam exclusivamente à obra de Deus, que viviam do Evangelho. E fique bem claro, eu, Everton, eu sou extremamente a favor de pastor viver da igreja. Eu sou extremamente a favor. O fato de que tem 50 milhões de pastores são ladrões, não interessa. Eu não vou generalizar. Toda generalização, põe uma coisa na cabeça de vocês, toda generalização é burra. Toda. Tem 50 mil, meu irmão, mas tem aqueles 5 mil que não se dobraram a Baal. Sempre vão ter aqueles que não se entregaram. Sempre vão ter aqueles que vão se manter independentemente das circunstâncias, independentemente dos problemas. E os princípios de Deus não vão mudar, porque o mundo está mudando. Porque tudo está indo por água abaixo. Não, eles são intactos. Eles são imutáveis. E eu sou a favor. Você quer algo de qualidade, você quer algo, vamos dizer assim, mais perfeito, você tem que se dedicar mais a isso.
Às vezes, o pastor Braga vem subir aqui para pregar, cara, cansado, com a cabeça gigante, com um monte de coisa, pensando nisso, pensando naquilo, aposentadoria, blá, 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 blá. Por quê? Porque, infelizmente, ele ainda não tem condições de viver só disso aqui. Se ele tivesse, ele poderia se dedicar mais, oração, leitura da palavra, para vir aqui e ministrar na vida de vocês. Eu sou totalmente a favor. Pastor viver da igreja. Amigo, você quer mais perfeição? Você quer ver a manifestação de Deus aqui nesse lugar? Você quer mais Deus? Você tem que se dedicar mais. Você tem que se entregar mais. Para isso você precisa de quê? Tempo. Não tem jeito. Isso é um fato, cara. Isso é um fato. Então, eu sou a favor. Só que para isso acontecer, o que precisa? Dinheiro, gente. Acabou. Não vamos parar de mistificar. Deus vai enviar. Vai pegar o dinheiro na boca do peixe ali, ó. Abrir o peixe ali, vai estar uma notinha de... Vai estar pelo amor de Deus, cara, não. Nós, como eu falei, nós somos a representação de Cristo nessa terra. Somos embaixadores dele. Então, ele quer nos usar a fim de que a vontade dele seja feita através das nossas vidas. E acabou. Sem mistificar, enfim. Vamos lá. O dízimo é necessário para assistência social. Aqui ele está falando aqui agora da necessidade do dízimo nas várias áreas da igreja. A igreja de Cristo sempre teve compromisso com os órfãos, as viúvas e pessoas carentes em diversas condições. Tiago diz que esta é a verdadeira religião. Por isso a igreja local tem um compromisso bíblico de cuidar, por exemplo, das viúvas que necessitam de ajuda. Isso é feito com o recurso dos dízimos. Igreja primitiva, que antigamente era uma sociedade totalmente machista, uma sociedade patriarcal, mais que é hoje. Então, por conta disso, as mulheres viúvas eram totalmente entregues. Elas eram entregues à sua própria sorte. E o que vinha a igreja? A igreja vinha naquela lacuna deixada pelo Estado, ela vinha e cobria aquilo dali. Ela vinha e cuidava das viúvas e dos órfãos também. Só que para isso era necessário o quê? Dinheiro. E lá na igreja primitiva, vocês acham que eles davam dízimo? Vocês acham que eles davam 10ª parte? Eles davam tudo. Eles entregavam terrenos gigantescos aos pés dos apóstolos. Toma, isso aí é para pregar o evangelho, isso aí é para cuidar de quem precisa. Tudo entregue, porque eles tinham entendido. Estava acontecendo um avivamento muito maluco ali. E diante desse avivamento, eles estavam fazendo coisas que normalmente as pessoas não fazem. Então, e quando se entende, cara, tudo passa a ser pouco. 100% não é suficiente. Como o pastor Léo pregou aqui, isso é muito doido, cara. Que tinha um cara numa região, acho que era da Inglaterra, nos Estados Unidos, que ele ansiava em morrer por Jesus. Ele queria morrer. No livro que inclusive nós temos aqui, o livro azul grande, a história dos mártires. Nós temos aqui esse livro, depois quando vocês quiserem. Que ele conta a história de várias pessoas que morreram em prol do evangelho. E esse cara, ele queria morrer, ele queria ser achado digno de morrer pelo evangelho de Cristo. Ele ansiava pelo dia da morte dele, por amor ao nome de Jesus Cristo. Cara, eu te falo, quando se entende, esse tipo de coisa passa a ser normal na tua vida. Quando se entende, aí, como está falando aqui agora, o 100% passa a ser pouco, passa a não ser suficiente. Vamos lá, as ofertas nas Escrituras. Acho que não vai dar tempo não, gente. Cadê? Vamos lá. A igreja no Novo Testamento se expandiu e se multiplicou. Para ajudar os irmãos necessitados, bem como expandir a obra missionária, a igreja apostólica usou o expediente das ofertas. A Bíblia mostra que o trabalho dos apóstolos era financiado pelos irmãos de diversas igrejas, como nós falamos aqui. Hoje, juntamente com os dízimos, as ofertas têm importância e são dirigidas a muitos fins. Construção, necessidade humana, missões, enfim. É um privilégio ofertar na obra do Senhor. Privilégio. Vamos lá, mordomia dos dízimos e das ofertas na igreja local. Como deve ser a entrega dos dízimos e das ofertas na igreja local? Com gratidão a Deus, gratidão. Essa tem que ser a base de tudo. Quando está falando, Deus é o dono de tudo, da terra e de seus habitantes. Somos propriedade dele, só temos saúde porque ele permite. Só trabalhamos porque ele nos concede forças. Estamos de pé porque ele cuida de nós. A gratidão a Deus é a virtude primeira na entrega dos dízimos e das ofertas.
Gratidão. O dízimo deve ser calculado a partir da renda bruta. Aqui está ensinando já algumas coisinhas, né? É comum irmãos terem dúvidas quanto ao cálculo para separar o dízimo. Devo separá-lo da renda líquida ou bruta? O princípio bíblico que norteava a entrega do dízimo no Antigo Testamento é o das primícias. Por isso, nossa orientação é que o dízimo deve ser retirado da renda bruta, antes de preocupar-se em pagar as prestações, a água, a luz, o gás ou qualquer outra despesa. Honre ao Senhor com suas primícias. Isso aqui é interessante. Eu quero pegar esse princípio aqui não para falar do dinheiro em si, mas para falar do relacionamento com Deus. Isso aqui em tudo. Ele está falando o seguinte: antes de tirar o da luz, antes de tirar o do gás, antes de tirar de qualquer coisa da internet, o da comida, tira do dízimo. O que ele está falando ali? Eu não vou entrar no mérito do dízimo, mais uma vez falando aqui, mas estou querendo dizer o seguinte: qual o princípio que eu pego para mim? Antes de tudo, busque ao Senhor, honre ao Senhor. Isso é para tudo na minha vida. Por exemplo, uma coisa que eu já cansei de fracassar na minha vida: oração. O que eu penso? Caramba, eu vou fazer isso, vou acordar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e depois eu vou orar. Sabe qual era o resultado? Eu nunca orava. Eu começava a trabalhar, eu começava a fazer várias outras coisas, e o tempo passou. Vai 10h20. Calma aí, que horas tem? 10h14. Calma, aguenta aí, descansa o coração de vocês. Tem mais 5 minutos. Hã? Não, vou não. Não, vou não. Vamos lá. O que está querendo dizer aqui? Cara, busca ao Senhor em primeiro lugar. Busca, está sem vontade. Busca Ele em primeiro lugar. Mas eu tenho que pagar isso, tenho que fazer aquilo. Não interessa. Para tudo que você está fazendo e busca ao Senhor, porque o mundo nunca vai colaborar para a sua busca. Sempre vão ter contas a pagar, sempre vão ter coisas a serem feitas. Se você esperar o universo colaborar, conspirar a favor da tua adoração, sinto muito, você nunca vai adorar. Você nunca vai buscar. Meu irmão, acordou, lavou o rosto, ou nem isso, dobra o teu joelho e já vai falar com o Senhor. Busca. O que ele está falando aqui, esse aqui é um princípio muito interessante. Antes de fazer qualquer coisa, faça aquilo que de fato é o mais importante, ou deveria ser o mais importante. Não, calma aí, aguenta aí. Não. Vamos lá, 1.3. Os dízimos e ofertas devem ser levados à casa do tesouro. Os dízimos e ofertas têm de ser levados ao tesouro da igreja local. No templo em Jerusalém havia um lugar chamado de a casa do tesouro para receber os dízimos do povo. Falei rápido, tá, gente? Assim, hoje cabe ao cristão levar o dízimo e ofertas à tesouraria da igreja local. E cabe a liderança da igreja correta e transparente administração dos dízimos. Vamos lá. Administração dos dízimos por pessoas capacitadas, honestas, enfim, vamos lá. Os dízimos dos empresários. Geralmente, não poucos profissionais liberais e empresários têm dificuldade de calcular o dízimo. Como eles não têm uma renda fixa, há muitas dúvidas quanto a essa entrega. Para isso, damos assim, isso aqui é pro... Tem algum empresário aqui? Tô brincando, vamos ler. Meu Deus, mas não vai dar tempo não. Vamos lá. O dízimo deve ser calculado com base na renda. O faturamento empresarial não é renda, pois inclui os custos da empresa e lucro. O faturamento pertence à empresa e não ao empresário. Assim, o lucro é o excedente sobre o custo. Desse lucro, além do valor que lhe permite reinvestir nos negócios, o crente empresário deve tirar da sua renda, ou tecnicamente denominado prolabore. Ou seja, dessa renda ele deve tirar o sustento direto da sua família. Logo, o dízimo tem de ser calculado a partir dessa renda familiar. O controle da renda. Para calcular a sua renda, o empresário... Caraca, até o controle da renda tem aqui. Olha, é brabo, hein? Para calcular a sua renda, o empresário cristão deve anotar numa planilha. Olha aí, ó. A gente ensina até a ser organizado, anotar numa planilha. No computador ou mesmo num caderno, utilizando Excel. Só faltou ele falar isso aqui, né? Utilizando Excel de preferência. O quanto e a regularidade com que ele retira da empresa o valor para a sua manutenção. Se diário, se semanal, se quinzenal, se mensal. Do valor retirado simultaneamente pode-se separar o dízimo. É melhor fazer assim do que deixar para tirar tudo de uma vez. Outro ponto é que o empresário deve retirar também o dízimo de sua renda bruta. Não vai não, sinto muito. Não, pastor, pode voltar para o teu lugar. Pastor. Não, eu sei. Deus seja louvado. Hora para exterminar, pastor. Vamos orar para a gente finalizar?
Eu espero que vocês tenham entendido a questão de oferta, a questão de dízimo, onde é que eu devo dizimar. Se eu estiver visitando uma igreja, eu dizimo nessa igreja que eu estou visitando? Não. Por quê? Por que não? Não é obra de Deus? Por que não? A aula continua, eu expulsei ele, mas a aula continua. E aí? Por que eu não devo dizimar na igreja que eu estou visitando? Mas o dízimo não é do Senhor, e o Senhor também não está lá. O dízimo, além de ser por amor, também é um compromisso nosso com a igreja, não é? A igreja também é de Cristo, não é? Ó, veio outro agora me expulsar daqui, ó. Tá bom? Vamos ficar de pé, vamos orar. É o nível que apareceu na live. Ele é demais. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Pai querido, diante da Tua presença, Senhor, te agradecemos, ó Pai, por tudo que se deu. Te agradecemos pelos ensinamentos, te agradecemos, Pai, pela vida do Teu servo, que Tu possa continuar abençoando ele, dando a ele, Senhor, sabedoria e que, acima de tudo, ele saiba dividir essa sabedoria conosco. Toma cada um em Tuas mãos. Pai querido, continua conosco. Nós agora vamos entrar no culto, mas que Tu possa continuar estando em nossos corações. Visita-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Uhul!